Alô pessoal, tudo certo? Seguinte, eu tenho percebido que as resenhas têm sido uma dificuldade bastante grande, né, para todos vocês, né, entre todas as atividades que vocês precisam fazer. Então, tentando facilitar um pouquinho, tentando melhorar um pouco a comunicação entre aquilo que eu espero e aquilo que vocês têm feito, eu resolvi gravar um vídeo onde eu mostro exatamente qual é o objetivo, o que eu espero que seja feito para cada uma das resenhas e acabo também fazendo um exemplo concreto. Peguei um texto de um aluno de uma turma anterior, uma resenha de um aluno de uma turma anterior, e tentei explicar minuciosamente o processo de construção do vídeo. Então eu espero que vocês gostem e, acima de tudo, eu espero que seja útil para vocês construírem melhor resenhas a partir daquilo que a gente, da proposta da disciplina. Tá bom? Então eu espero que vocês gostem. Então, pessoal, antes de eu mostrar aqui um exemplo, eu só vou passar rapidinho algumas coisas que precisam ficar claras, né, e talvez algumas ideias gerais aí em relação ao texto, né? Então vamos lá, sobre a atividade de leitura e produção de texto, né? Primeira coisa, o que significa essa atividade, né? Então a ideia, na verdade, é fazer vocês praticarem, né, tanto interpretação de textos quanto escrita de textos acadêmicos, né? Todos de cunho científico, né? É a área que a gente está. Então, para isso, na verdade, a gente vai fazer análise de até 8 textos, né? E essa análise deve ser feita, esses textos, né, serão disponibilizados de forma sequencial, né, como todas as atividades dessa disciplina. Então é necessário que você tenha entregado a interpretação do texto e tenha feito um bom texto e tenha tido um bom feedback para que o segundo texto abra para você, tá bom? E todos os textos, uma vez que são submetidos, eles terão um feedback, né, tanto do ponto de vista de escrita quanto do ponto de vista de conteúdo. E como todas as outras atividades da disciplina, a partir desse feedback, você pode ressubmeter o mesmo texto até que o feedback seja satisfatório, tá bom? Então, o que eu espero de vocês com essa atividade de ler o texto, né? Então, a primeira coisa é que eu espero que vocês façam e aprendam a fazer uma leitura cuidadosa de texto, né? Isso não é um livro enfim, de leitura geral, e são textos, em geral, um pouco mais densos, né, que falam de conceitos científicos. Então, a ideia, na verdade, é que você leia esse texto com o máximo de atenção, o máximo de cuidado. E aí, 2 dicas que eu recomendo, né? A primeira delas, faça algumas anotações durante a aula, durante a leitura, né? E essas anotações durante a leitura, elas vão poder te ajudar na hora de você ter que escrever a sua resenha, né? Produzir o seu próprio texto a partir do texto que você leu. A segunda coisa, todo texto, na verdade, ele tem algumas pausas, né? Às vezes ele está dividido em seções, às vezes ele está dividido em capítulos, às vezes, enfim, ele tem diferentes formas de serem divididos. Às vezes é uma indentação maior, né, entre o final de uma parte e o início de uma nova parte. Então, assim, pergunte sempre para você mesmo qual é a conexão entre essas diferentes pausas do texto. Se eles estão todos dentro do mesmo texto, é porque eles fazem sentido como um todo. Mas talvez eles estejam falando de aspectos relativamente diferentes. Então tenta sempre entender por que ele está falando disso depois que você acabou de ler aquilo, né? Então fazer essas conexões é fundamental para você entender esse texto. Uma vez que você tenha feito essa leitura cuidadosa, tenha feito várias anotações aí que vão te ajudar, né, a destacar aquilo que é mais relevante, aí entra a segunda parte, que é de fato produzir os textos em si. E aí entra alguns aspectos importantes que precisam ficar claros, né? Eu acho que eu comentei isso em algumas aulas, ou se não eu vou comentar, né? Primeiro é que a sua resenha, né, o seu texto, ele tem que ser prioritariamente interpretativo do texto, né? Então você pode até colocar as suas opiniões, mas o que eu quero saber e o que eu quero avaliar é se você consegue interpretar o texto que você leu. Então é uma característica muito mais de interpretação daquilo que você leu, goste você ou não do texto, concorde você ou não com o texto. O que eu quero saber é se você é capaz de entender e de interpretar aquilo que o texto está tentando dizer, tá bom? Nada impede que você possa colocar suas opiniões, mas você vai precisar deixar claro exatamente o que é a sua opinião e o que é de fato o argumento enfim, as questões relativas ao texto em si. Tá? Além de ser interpretativa, a sua resenha precisa ser argumentativa, né? Então não adianta você falar que o texto fala isso ou o texto defende aquilo se você não mostra exemplos concretos que te levou a acreditar nessa interpretação. Então, se você diz, sei lá, né, que o texto argumenta, sei lá, que F é igual a MA, como você descobre isso? Como você descobriu isso? O que está no texto
que fez você chegar a essa conclusão. Então é importante que o seu texto seja argumentativo, que ele traga exemplos concretos daquilo que você está defendendo na sua resenha, tá bom? E por fim, eu acho que é o mais lógico, né? O seu texto precisa estar gramaticalmente correto, né? Isso inclui não só palavras e ortografia, mas também pontuação, né? Então, um dos erros mais comuns que eu costumo ver nessas resenhas é o uso incorreto de vírgulas, né? E aí vocês costumam fazer frases muito longas, às vezes um parágrafo inteiro, constituído por uma única sentença, separado por 3, 4 vírgulas diferentes, e vai ter 5, 6 linhas, né? Então, esse não é o objetivo, não é assim que a gente faz um texto claro, e textos científicos, eles já são densos por natureza, portanto, eles precisam ser o mais claros possível, né? Então, minha recomendação é preste um pouquinho atenção na ortografia, sempre leia um texto antes de submetê-lo, né? Os typos voltarão, por mais que você tenha tido um pequeno typozinho, um pequeno erro gramatical, ele vai voltar e você vai perder, às vezes, né, alguns dias que você poderia já estar avançando no outro texto por causa de um erro bobo que você poderia ter facilmente sanado se tivesse lido o texto, tá bom? Então isso é o que eu espero, que você, primeiro, faça uma leitura cuidadosa, anotando coisas, né? E segundo, que você produza uma resenha que tenha, de fato, uma boa qualidade, tá bom? Essa resenha, para ter uma boa qualidade, ela precisa ser interpretativa, ela precisa ser argumentativa e ela precisa estar gramaticalmente correta, tá bom? Então, como você vai fazer isso? A minha sugestão, na verdade, passa por 5 etapas que eu sugiro que todo mundo faça. Porque você vai ver que talvez possa dar um pouco mais de trabalho, principalmente se você não está acostumado a fazer esse tipo de coisa, mas com o tempo você vai ver que isso é muito mais inteligente e corta um tempo de revisão, porque você vai submeter e vai ressubmeter quantas vezes for necessário, até você de fato fazer algo que esse caminho, na verdade, pode facilitar esse processo, tá bom? Então a primeira coisa, uma vez que você leu, que você fez anotações, a primeira coisa que você precisa perguntar para você mesmo é o que é o texto, quais são as principais ideias, o que o texto defende, o que o texto tenta argumentar, qual que é o objetivo desse texto, né? Então, organiza quais são as principais ideias que o texto aborda, né? E a partir daí organize quais são as principais ideias que você vai abordar no seu texto, né? Na sua resenha, né? E use essas principais ideias para estruturar os parágrafos que você vai precisar escrever e vai precisar delimitar na sua resenha, tá bom? Depois, minha sugestão é, uma vez que você sabe quais são as principais ideias que você vai abordar, escreva frases bem claras e curtas que descrevam a mensagem principal, né, para cada ideia que você elencou lá na etapa 1. Né? Então, essas frases, elas serão, ou você pode utilizar essas frases como âncoras, né, para o seu parágrafo. Então, cada parágrafo, na verdade, deveria tratar de algum tópico, né, relacionado ao texto. Use essas frases mais curtas e claras como uma âncora para você desencadear todo o restante daquele parágrafo específico, né? E como cada ideia são coisas diferentes, então use parágrafos diferentes para cada uma das ideias diferentes, tá bom? Por fim, acho que quando eu falo frases claras e curtas, não inventem muita coisa. Eu vejo que vocês tentam elencar muitas frases, né? Uma em seguida da outra, uma em sequência da outra, vocês misturam uma frase dentro de uma outra frase. Então, assim, tentem criar essas frases da forma mais simples que você pode escrever qualquer frase em qualquer linguagem que seja, né? Um sujeito, o verbo e o complemento. Tá? Então crie essas frases bem curtas e bem simples. Isso vai facilitar, primeiro, a passar qual é a ideia que você quer com aquele parágrafo, e depois você pode até complicar um pouco mais, tornar essa frase um pouco mais rebuscada numa segunda ou numa terceira leitura. Mas nunca faça isso de início, porque senão você vai perder qual é o ponto principal daquilo que você quer, da mensagem que você quer passar com aquele parágrafo, tá bom? Feito tudo isso, aí a minha sugestão é elabore as frases, né, que deem a sequência a essa mensagem principal, e aí é onde as anotações que você fez lá do texto que você leu podem te ajudar, porque essa sequência a essa principal ideia de cada parágrafo, ela vai depender daquilo que você leu. Você vai precisar, lembra que o texto precisa ser argumentativo, você vai precisar sustentar aquela ideia que você está defendendo naquele parágrafo com exemplos do texto, né? Então, uma vez que você tem essa ideia, você consegue utilizar todo o resto do parágrafo descrevendo, enfim, elaborando um pouco mais aquela primeira ideia, tá bom? E aí, só depois que você fez tudo isso e você já colocou todas as ideias, aí você se dá ao trabalho de voltar ao seu texto e tentar conectar frases, né?
Então você vai ver que às vezes, se você vai colocando frases muito curtas, elas começam a ser muito repetitivas, né? Algumas palavras serão muito repetitivas. A forma como a gente elimina isso é conectando frases, né? Então aí eu posso usar conjunções, né? Ou até mesmo a pontuação para conectar frases que dizem respeito ao mesmo objeto, né? Ao mesmo sujeito. E aí isso vai criar um fluxo que é um texto que seja de fato fluido, mas acima de tudo é um texto coerente e lógico, né? Sem muita repetição. Né? E aí é onde vão surgir as principais dúvidas. Né? Então minha sugestão é usa o Google, lembra que esse curso é um curso de física, não é um curso de escrita, né? Mas é importante aprender e treinar a escrita também. Então use o Google toda vez que você surgir uma dúvida sobre uma palavra, sobre uma frase, enfim, sobre o uso da vírgula, né? Use o Google para descobrir se faz sentido você colocar vírgula ali ou não, ou, enfim, como você poderia usar 2 pontos, 1 ponto e vírgula, enfim, coisas desse tipo, tá bom? E por fim, só depois que você fez tudo isso, você revisa seu texto, né, para garantir, primeiro, que todas as frases estão completas, né, elas têm um sujeito, elas têm um verbo, elas têm um complemento, e depois, para garantir que não há typos, como eu disse, qualquer coisa que eu pegar, isso vai voltar para você e vocês vão acabar perdendo alguns dias que podem ser preciosos no final, tá bom? Então perceba que nessa estrutura você vai fazer o seu texto por etapas, você nunca senta e começa, né, a vomitar, a cuspir o seu texto do início até o final, né? Então, pelo contrário, ele vai precisar ser bem escrito, ele vai precisar ser elencado em termos de ideias, e você vai revisitar o teu texto pelo menos 3 vezes diferentes. Né? A primeira, para organizar essas ideias e criar essa estrutura inicial, os pontos 1, 2 e 3 aqui desse slide. Depois, uma segunda, para revisar as frases e conectar as frases para eliminar repetições. E terceira, para revisar o seu texto. Né? E a minha sugestão é que você sempre dê um tempo aí de pelo menos umas 24 horas entre o final da escrita, o final da etapa 4, e o início da etapa 5, a revisão do seu texto. Porque quando você acabou de escrever, muitas coisas para você são naturais, e aí você não vai pegar typos que são muito simples. Né? Então, minha sugestão é sempre dar um intervalo aí entre um texto e outro para poder garantir essas coisas. Tá bom? Vamos lá. Então, para deixar essas ideias um pouco mais concretas, eu decidi fazer aqui um exercício com vocês na prática. Então, para isso, eu peguei a resenha de um aluno de F008 de algum ano anterior. Então, está aqui a resenha que esse aluno fez. Foi sobre um texto que vocês, a princípio, não precisam ler. Então, dessa forma, fica um negócio bastante... Né, não dou dica para ninguém. E é um texto, na verdade, o texto que esses alunos leram foi um capítulo do livro do Feynman, chamado Feynman Lectures on Physics, ou Lições de Física, né, que é a tradução em português. Então está aqui o texto original. Percebe que quando eu leio, eu também sempre deixo algumas coisas, faço algumas anotações aqui, deixo algumas coisas sublinhadas para eu não esquecer, que eu considero relevantes. Cada um tem um jeito de fazer isso, você não precisa ficar sublinhando textos, tá bom? Esse é só o meu jeito. Mas enfim, tá aqui o texto, ele tá todo sublinhado quando eu li, né? Então, esse foi o texto que eles leram. É um texto muito legal, é um texto que fala um pouquinho de física, descreve um pouquinho, né? O que é a física, o que é um método científico, e depois ele vai fazendo uma digressão pela física aí, desde, né, aquilo que a gente tinha antes de 1920, depois um pouquinho sobre a física quântica e sobre núcleos de partículas, né? Então é um texto bastante legal, bastante interessante, tinha 11 páginas. Esses alunos, né, leram, e particularmente esse aluno leu, e elaborou essa resenha, né, da forma como eu sugiro que todos vocês façam. Essa é uma resenha que ganhou pontuação máxima, né? Está super bem montada, super bem estruturada. Não era o texto que eu faria, mas eu acho que é mais legal se eu pegasse o texto de um aluno, né, que está na mesma posição de vocês, do que eu escrever o próprio texto. Então, o que eu vou fazer aqui vai ser, a partir da resenha dele, eu vou montar essa estrutura que eu imagino que ele tenha feito, pelo menos, né, na cabeça dele, e para criar essa resenha que ficou perfeita. Né? E é o que eu esperaria que vocês fizessem também. Tá bom? Então vamos lá, só para a gente começar, deixa eu abrir o Word aqui, que aí a gente vai fazendo isso na prática para vocês terem uma noção do que é que eu espero de como essa resenha precisa ser feita. Tá bom? Então vamos lá. Vou abrir aqui o Word, vou deixar um tamanho grande aqui para facilitar a leitura de vocês. Acho que já dá para ler, né? Então, só para lembrar, eu sempre peço, essa resenha tem um formato, né?
eu peço que a fonte seja sempre Times New Roman ou Helvética, né? Então vou usar a Helvética aqui, só porque é a primeira, tamanho 11. E a outra coisa que eu vou fazer é o espaçamento de 1.15. Né? Então essas são as regras para a criação da resenha. Tá bom? Como eu disse, não precisa colocar o texto, porque quando você submete isso no sistema, o próprio Moodle já me fala de quem é o texto. Tá bom? E vamos lá então. Para começar aquela resenha, o que aquele aluno percebeu é que o texto está dividido em 3 partes. Então eu vou colocar aqui, vou listar aquelas 3 partes, que é o ponto 1, né? Quais são as principais ideias do texto. Então, primeiro, o texto, na verdade, ele tem 2 grandes ideias, era um texto curto de 11 páginas, né? Então ele tem 2 grandes ideias. A primeira é ilustrar o método científico, e a segunda ideia é fornecer exemplos da física. Né? Então, exemplos do método científico, né? Na física, tá bom? Então, naquela resenha específica, o que o aluno fez foi criar uma terceira parte para o texto dele, que foi uma visão geral do texto. Né? Então, basicamente, aquela resenha ela está dividida em 3 grandes partes. Né? Uma primeira parte, que é uma visão geral do texto que ele leu. Depois, uma segunda parte, que é o início do texto. Né? O início do texto trata do método científico. E, por fim, a terceira parte é onde ele ilustra, né? Ele usa o desenvolvimento da física antes, né, e após 1920, e conecta isso com o método científico. Então, basicamente, essas eram as 3 partes do texto. E ele, né, trouxe vários aspectos que provavelmente vieram das anotações dele para esse texto. Né? Então, eu vou citar aqui algumas, tá bom? Então, a primeira foi: o texto descreve as principais ideias da física e do conhecimento. Da física e do conhecimento que temos sobre o mundo. Tá bom? Eu vou ficar aqui olhando para o lado para ver o texto dele, né? Senão eu vou perder. Depois, um outro aspecto que ele aborda, né? Na visão geral do texto. Então, percebe, quando ele fala sobre a visão geral do texto, ele já traz o primeiro ponto. Né? A primeira ideia que ele trabalha é que o texto descreve as principais ideias da física e do conhecimento que a gente tem sobre o mundo. Né? A outra ideia que o texto trabalha, de uma forma geral, é o objetivo principal. Né? Qual é o objetivo de você estudar a física ou a natureza? Né? Então, o objetivo principal de estudar os fenômenos da natureza é reunir, o objetivo, né, portanto, é reunir. O objetivo é reunir, né, fatos que pareçam diferentes para criar uma compreensão de como a natureza funciona. Tá bom? Então percebe que esses são os dois pontos principais e as 2 ideias principais que aquele aluno criou a partir dessa primeira parte da resenha, que é a visão geral do texto. Depois, o texto entra num outro aspecto que tem a ver com o método científico, né? E aí, algumas ideias são apresentadas, né, nos parágrafos que descrevem, são 2 parágrafos que descrevem o método científico. Né? Então, e esses 2 parágrafos, eles descrevem 4 ideias principais. Né? Então, primeiro, né, o fato de que o texto lido, né, ressalta a importância do método científico para estudar os fenômenos naturais. Então, essa era a primeira ideia. A segunda ideia, que é trabalhada no texto, né, que ele leu, é o método científico. Ele tem alguns pilares. Né? Então, o método científico ele tem como pilares a observação, a razão e a experiência. Então, isso tudo, na verdade, são observações que foram retiradas do próprio texto que o estudante leu. Né? A outra ideia que ele trabalha nos parágrafos é que o texto faz uma analogia do método científico com um jogo de xadrez. E essa, na verdade, é a parte mais legal desse texto, na minha opinião. Né? Então, vale a pena depois, se alguém quiser ler. Por fim, a quarta observação sobre essa parte do método científico é que o texto descreve 3 maneiras diferentes, né,
para obter conhecimento da natureza. Né? Então, as três maneiras são olhando para situações simples. A segunda maneira são regras, né, menos específicas, deduzidas das primeiras regras. Né? E a terceira forma é por aproximação. Então, percebe que tudo isso foram observações que foram retiradas do texto, que foi lido. Né? E aí percebe uma outra característica aqui. Né? Olha como todas as frases são diretas e simples, sem elencar uma coisa na outra, não existe o que alguma coisa. Né? No momento, tudo que quer são pegar ideias principais. Né? Então, essas são as principais ideias do texto até então. E, por fim, os exemplos do método científico na física. Aparecem várias outras ideias, né? A grande parte do texto é sobre isso. Então, mas como se tem uma página para escrever, então precisa, de alguma forma, ser simples. Né? Então, enfim, a primeira questão que ele percebeu, né, é que a junção de diferentes fatos observados, que pareciam diferentes, né, a junção a primeira coisa que ele observou é a junção de diferentes fatos observados que pareciam diferentes. Né? Então, lembra que uma dos aspectos gerais desse texto que foi lido, né, é que o objetivo principal de estudar os fenômenos da natureza é reunir fatos que parecem diferentes. E dessa forma você consegue criar uma compreensão de como a natureza funciona. Né? Então, quando ele usa o exemplo, quando o Feynman usa o exemplo no texto, ele acaba fazendo isso. Ele vai dando vários exemplos, né, de fatos que são observados, que pareciam completamente diferentes lá na física, mas que com o tempo eles foram juntados, né, para entender como a natureza funciona. E ele trabalha basicamente dois aspectos. Ele cita dois exemplos. O Feynman, na verdade, cita vários exemplos no texto, mas esse aluno cita dois na resenha. Né? A junção do calor com a mecânica, né, é uma área da física, e depois a relação entre a eletricidade, o magnetismo e a luz. Né? Então essas três coisas eram vistas como áreas completamente diferentes lá na ciência, e com o tempo a gente aprendeu a juntá-las no século XIX. A gente viu que eletricidade, magnetismo e luz faz parte da mesma coisa. Né? Não são fatos totalmente diferentes. Né? E aí, depois que ele cita tudo isso, ele começa a entrar na mecânica quântica e na física um pouco mais moderna, né? Justamente para ilustrar que, se você continuar observando a natureza, você vai começar a descobrir novas regras. Né? Então, o exemplo, na verdade, é que a contínua observação da natureza, né, faz com que descobrimos novas regras. Né? E aí ele cita alguns exemplos no texto, né, que foi lido. Né? Então, a transição da física clássica, né, para a física moderna ocorre por volta de 1920. E se você pegar o texto, você percebe que isso ele está bem descrito lá no texto. Né? Vamos trazer o texto aqui. Está bem descrito, né? Até porque as seções são a física antes de 1920 e depois aspectos de física moderna, a física quântica e depois os núcleos e as partículas. Né? Então vamos voltar aqui para o texto. Tá bom? Então essa foi uma ideia que ele retirou do texto. E aí depois tem as últimas duas ideias, né? São exemplos, né, das novas regras que estão colocadas no texto. Né? Então o texto cita o espaço-tempo curvo e a mecânica quântica, né, como exemplos de regras, né, que foram descobertas depois. E aí tem um terceiro exemplo, que é onde ele gasta grande parte do tempo, é o estudo dos núcleos dos átomos, né, e a descoberta de novas partículas. E aí, por fim, a mensagem final é que ainda não sabemos, essa é uma outra ideia, né? Ainda não sabemos todas as regras do jogo da natureza. Né? Então percebe que, a partir do que foi lido e das anotações que foram feitas, né, você consegue já construir um esqueleto da resenha que é lógica e completa com todas as ideias principais que ficaram marcadas para esse estudante. Né? Então, primeiro, ele dividiu o texto, a resenha dele, em três aspectos gerais, né, sobre o que trata o texto, e aí ele coloca duas ideias principais que ele absorveu desse texto, que ele interpretou desse texto. Né? O primeiro, o fato de que ele descreve as principais ideias da física. O segundo, né,
qual é o objetivo de você estudar os fenômenos da natureza. Por fim, ele pega, né, outras 4 ideias diferentes aqui, relacionadas com o método científico, que está relacionado com a primeira parte do texto. E, por fim, o texto usa grande parte, né, dos exemplos da física para ilustrar essa ideia por trás. Né? Então, enfim, uma vez que você tem toda a estrutura do texto, agora você consegue criar frases que sustentam cada uma dessas ideias diferentes. Né? Então, e aí agora o que eu vou fazer vai ser literalmente copiar o texto que foi feito pelo aluno, né? Para a gente entender como seria essa construção lógica. É óbvio que aqui vai ser muito mais fácil para mim, né? Porque eu estou partindo de um texto que já foi escrito. Né? Obviamente, quando você tem que escrever, esse processo é muito mais complicado, ele pode demandar indas e vindas o tempo inteiro. Mas, de novo, a ideia aqui é ilustrar quais são as etapas e tornar esse processo que eu mencionei lá no início desse vídeo um pouco mais concreto. Tá bom? Então vamos lá. Então a gente poderia começar com essa primeira ideia do texto. Né? Eu posso agora, já que eu entendi qual é a lógica, eu nem preciso mais elencar aqui quais são as 3 áreas principais do texto. Né? Eu sei como ele já está dividido. E agora a gente pode construir o texto. Né? Então vamos lá, eu vou começar a construir o texto a partir do texto que foi feito, né? A partir da resenha que o aluno entregou. Tá bom? Então, lá, o texto descreve as principais ideias da física do conhecimento que temos sobre o mundo. Então, acho que esse é o ponto principal e essa é a primeira visão geral do texto. É assim que a gente poderia começar o primeiro parágrafo desse texto. Né? E aí, ele vai ter que descrever agora o que acontece, né? Como que ele faz né? Se ele descreve as principais ideias, né? O que é feito ao longo do texto. Então, ele continua o texto dessa forma. Né? Ao longo do texto, o autor ressalta a importância de reunir fatos observados na natureza para estudar o seu comportamento. Né? Então, percebe que, de certa forma, essa frase já quase conecta com essa aqui. Né? Então, percebe que o objetivo de estudar os fenômenos é reunir fatos que parecem criar uma compreensão de como a natureza funciona. Né? Então, como é que eu faço isso? Né? Como é que o autor faz isso no texto? Como é que o Feynman fez isso no texto dele? Né? Ele foi ressaltando a importância da gente observar várias coisas, vários fatos, né, da natureza, porque é isso que vai ser relevante para a gente estudar o comportamento da natureza. Né? Então ele escreveu, ao longo do texto, o autor ressalta essa importância. Né? Ao reunir fatos que pareçam diferentes, né, é possível reduzir divergências e, com isso, criar uma compreensão mais geral de como a natureza funciona. Então percebe que o que eu fiz foi reescrever essa segunda ideia aqui de uma forma diferente. Né? Então, se o objetivo é reunir fatos que parecem diferentes para criar uma compreensão, o que eu escrevi o autor ressalta a importância de reunir fatos, porque, ao reunir fatos que parecem diferentes, a gente consegue reduzir divergências e, logo, consequentemente, criar uma compreensão mais geral de como a natureza funciona. Então, percebe que essa ideia está já nesse parágrafo, e eu tenho o meu primeiro parágrafo, que é a visão mais geral desse texto. Né? Então, percebe que isso aqui já é um primeiro parágrafo aqui. Né? Aí a gente pode ir para o segundo parágrafo aqui. Né? Então, e o segundo parágrafo elenca a segunda ideia aqui, né? Que é o texto ressalta a importância do método científico, né, para estudar os fenômenos naturais. Então, a partir eu tenho 2 observações que foram colocadas. Né? O texto ressalta a importância do método científico para estudar os fenômenos naturais, e uma segunda observação, né, uma segunda ideia, que é o método científico tem como pilares a observação, a razão e a experiência. Então, eu poderia juntar essas 2 frases, né, em uma única. Então, o texto ressalta a importância do método científico para estudar os fenômenos naturais. Né, que tem como pilares, né, então percebe, é o método científico, foi a forma como ele escreveu. Né. O texto ressalta a importância do método científico para estudar os fenômenos naturais, que tem como pilares a observação, a razão e a experiência. Então, eu juntei 2 frases que eram diferentes, mas eram todas relacionadas com o método científico,
em uma única frase. Agora, uma sentença composta por duas frases com uma conjunção aqui que conecta essas duas frases e, consequentemente, eu preciso da vírgula aqui. Tá bom? E aí, ele fala, né, a outra ideia relacionada com o método científico que foi captada no texto foi a analogia do método científico com xadrez. Né? Então, a gente pode até continuar aqui. Ó. Para explicar o que é o método científico, o Feynman usa uma analogia com um jogo de xadrez. Posso até copiar aqui. Né? Usa uma analogia com um jogo de xadrez. E aí, percebe que aí tem duas coisas aqui. Né? A primeira é que eu cito Feynman, mas eu não digo que o texto é do Feynman. Né? Então eu poderia trocar aqui. Ó. E a forma como ele fez, na verdade, ele não escreveu o texto. Né? Ele escreveu o segundo capítulo do texto, Lições de Física, que é o nome do livro. Né? Aí ele coloca de Richard Feynman. Então percebe, isso aqui é algo que nem precisava estar aqui. Né? Então por isso eu tenho o segundo capítulo do texto, descreve as principais ideias. Né? O sujeito, o verbo e o resto da frase, o complemento. Como eu quero adicionar uma informação que é marginal, eu vou fazer isso entre vírgulas. Né? Então, o segundo capítulo do texto, que é o texto do Richard Feynman, descreve as principais ideias. Tá bom? Então agora, quando eu cito Feynman, a pessoa já sabe que é o autor principal do texto. Né? E aí, ó, a próxima ideia é de 3 maneiras para obter conhecimento. Né? Isso, a princípio, não faz muita conexão com o que a gente está falando aqui sobre o método científico e a analogia do jogo de xadrez. Né? Então, talvez seja interessante eu ter uma frase que explique, né, o que o Feynman estava fazendo. Que analogia é essa com o jogo de xadrez? Né? Então, ele escreveu aqui. Ó, nesta analogia, o mundo é a partida de xadrez e nós somos observadores do jogo. Aí ele continua. Não conhecemos as regras do jogo, né? Mas se observarmos por um tempo longo o suficiente, poderemos aprender algumas regras. Né? Então percebe que agora esse parágrafo fica completo. Né? Ele começa um parágrafo que tem uma ideia de explicar a importância do método científico e o que é um método científico. Né? E aí, enfim, como a ideia toda, né, é obter conhecimento, essa frase aqui é um novo parágrafo que está relacionado com o método científico. Né? Então, há 3 maneiras para obter. Né? Então, para não ficar um negócio meio estranho, né, porque isso aqui está sem sujeito, né? O a já é do verbo haver, né? Já é o verbo sem o sujeito, a gente pode colocar aqui o sujeito para deixar a frase mais clara. Né? Então, o Feynman apresenta 3 maneiras para obter conhecimento da natureza. E aí, a gente pode, enfim, deixar essas 3 coisas que a gente captou, né, que foi captada do texto, de uma forma um pouco mais clara. Né? Licença. Então, vamos lá. A primeira delas, estou falando de 3 maneiras, a primeira delas é delimitar né, um escopo reduzido de objetos e fenômenos a serem estudados. E é isso o que ele, inicialmente, quando ele foi fazendo um rascunho, né, ele chamou de achar situações simples. Né? É delimitar uma questão, né, uma área de atuação mais reduzida e menor, para a gente entender de uma forma um pouco mais genérica, mas um pedacinho só daquilo que precisa ser estudado. Né? Depois, a segunda, e aí percebe que ele está usando aqui uma forma de apresentar, né, que é um pouco diferente, e que a gente nem precisava usar dessa forma, né, quando ele fala. Ele apresenta 3 maneiras, ele usa 2 pontos, né, para agora descrever as 3 maneiras, e ele vai citar cada maneira, separando cada maneira por ponto e vírgula. Né. Ele não precisava fazer isso, ele poderia usar pontos. Né. Então, ele poderia fazer, ó, o texto apresenta 3 maneiras de obter conhecimento. E percebe de novo como a estrutura é simples. Sujeito, o verbo e o complemento. Né? O sujeito. Quem faz a ação é o Feynman. Faz o quê? Ele apresenta. Apresenta o quê? Apresenta 3 maneiras para obter conhecimento da natureza.
Então lá, a primeira delas é delimitar um escopo reduzido de objetos e fenômenos a serem estudados. Aí, se eu coloco ponto, eu deveria fazer ponto para o resto da sequência. A segunda dela, vamos ver o que ele escreveu aqui. A segunda maneira, né? A segunda é delimitar. Não, perdão, essa foi a primeira, né? A segunda é a generalização de conceitos. Né? E aí ele explica o que ele quer dizer por conceitos. Né? Regras, leis, padrões que podem ser obtidos através dos estudos anteriores. Por fim, na terceira forma, assim está escrito, né? Na terceira forma, podemos realizar aproximações dedutivas que nos permitem entender o comportamento de tais fenômenos. Mesmo que não saibamos todos os detalhes e todos os... Aí ele coloca entre aspas, né? Os porquês de como eles ocorrem. Então percebe que o que ele fez aqui no final das contas foi descrever aquilo que ele leu com as próprias palavras dele. Né? Então são essas as três maneiras que o Feynman cita para obter conhecimento. Por fim, agora esses dois parágrafos, né, estão relacionados com aquela segunda, com a primeira parte do texto, que tinha a ver a descrição do método científico, né? E agora o resto do texto era usar a física e os exemplos, né, os fatos da física, para ilustrar exatamente, né, esse jogo de xadrez, né, como que a gente aprende regras, né, observando por um tempo longo o suficiente. Né? Então vamos lá. Então, vamos lá. Talvez aqui a primeira coisa que a gente quer fazer, né, é o seguinte, né, o texto, a partir dessa ideia aqui, junção de fatos observados por experiências diferentes, a gente pode descrever isso como de uma forma um pouco mais lógica. Né? Então vamos lá. A forma como ele foi feito isso foi isso. O texto cita, por exemplo, a junção, ou vamos lá, talvez a forma como ele pensou é o seguinte, o texto cita a junção do calor e da mecânica. E aí o que esse aluno fez foi até algo que pode ser feito assim em algumas situações. Né? Ele colocou entre parênteses exatamente a frase que o Feynman escreveu, no texto, e aí por isso está entre aspas. Né? Calor e todos os efeitos da temperatura podem ser descritos pelas leis da mecânica. Né? Então essa é uma frase que foi copiada integralmente do texto, e por isso está entre aspas. Né? Mas ele está usando essa frase para sustentar, né, o argumento dele aqui. Né? O texto cita a junção do calor e da mecânica. Né? Depois, o outro exemplo que ele dá, né, e aí percebe que esse não é a única citação. Então por isso que talvez a gente possa colocar aqui, entre outras coisas, né, o texto cita, a forma como ele escreveu foi, por exemplo, né, a junção do calor. Então isso mostra que é um dos exemplos que ele leu no texto, não é o único. Né? E aí ele cita nominalmente o outro. Né? Então assim, outra relação entre eletricidade, magnetismo e a luz. Né? Então fala, outro exemplo foi a descoberta da relação entre a eletricidade, aí eu vou copiar aqui, tá? A eletricidade, o magnetismo e a luz. Né? E aí a gente pode até completar, ele completou, né? Porque a gente, né, hoje entendemos como aspectos diferentes da mesma coisa. Né? Na verdade, hoje entendemos estes três tópicos, né, como aspectos diferentes da mesma coisa. Então percebe que eu falo duas frases, né, que se complementam. Se elas se complementam e elas estão falando da mesma coisa, que é a eletricidade, o magnetismo e a luz, então eu posso juntar isso, né, essas duas frases. Né? Então eu posso fazer o seguinte, ó. Outro exemplo foi a descoberta da relação entre eletricidade, magnetismo e a luz, vírgula, que hoje entendemos, que agora já não precisa mais os três tópicos, né, o sujeito é a primeira frase, que hoje entendemos como aspectos diferentes da mesma coisa.
E aí, ele cita, né? Essa aqui é uma frase para pegar né, o restante das leis que surgiram após 1920, né? De acordo com o que está escrito no texto. Então, na verdade, a forma que ele juntou essas frases, essas ideias, foi o seguinte: ó, ele começou com a segunda aqui. Né? E ele começou usando o marco temporal aqui. Então, por volta de 1920, vírgula, não, ele nem usou a vírgula, né? Por volta de 1920, ocorre a transição da física clássica, e aí ele até lista aqui o que o Feynman lista como física clássica, né? Mecanicista, euclidiana e newtoniana, para a física moderna. Então, ele pegou aquela ideia inicial e transformou isso numa frase um pouco mais elaborada. Né? E agora ele precisa sustentar qual é essa transição que foi feita, de acordo com os elementos do texto. Né? E o Feynman cita vários exemplos ali do que aconteceu por volta de 1920 no texto. Ele usa 2 exemplos que o Feynman cita. Né? Então ele começa assim: neste período, né, Einstein explicou a gravitação através do conceito de espaço-tempo. E aí ele cita um outro exemplo. Né? A mecânica quântica surge ao se realizar experimentos com ondas eletromagnéticas de alta frequência. Ele nem precisava desse alta frequência, né? Se ele faltasse espaço, essa é uma informação que pode ir embora, né? Focando principalmente nos elétrons, né? E aí ele complementa, né? Porque essa frase, enfim, e daí, né? Que a mecânica quântica surge dessa forma, né? E aí ele usa uma segunda frase para relacionar essa primeira, né? Observou-se fenômenos, né, totalmente contra-intuitivos e em desacordo com as regras da mecânica clássica, como a dualidade onda-partícula, são os exemplos que o Feynman usa no texto, e o princípio da incerteza, o outro exemplo que ele usa. Né? E aí ele termina esse parágrafo com aquela primeira ideia, né? Que é, ou seja, ao olharmos mais detalhadamente para a natureza, observamos novas regras. Né? Então essa era a ideia aqui. Então percebe que ele estruturou o parágrafo dele dessa forma. E a gente até poderia fazer um exercício aqui de reestruturar esse parágrafo. Talvez a gente pudesse até ter um parágrafo um pouco mais bem feito que o dele, dessa forma. Começando com a principal ideia, né, que é essa aqui. Ó, né? A contínua observação da natureza faz com que descobrimos novas regras. Né? E aí a gente pode agora usar argumentos para sustentar isso. Né? Então, ó, por volta de 1920, ocorre a transição da física clássica, né, para a física da física clássica, que é mecanicista. Como é que a gente vai pegando typo quando a gente lê uma segunda vez, né? Por volta de 1920, ocorre a transição da física clássica para a física moderna. Né? Então, percebe que isso é onde a gente começa a aparecer que novas regras foram descobertas quando a gente continua observando a natureza. Né? E aí ele usa o exemplo. Né? Nesse período, por volta de 1920, né, Einstein explicou a gravitação através do conceito tempo. E aí ele usa 3 frases aqui, né, que poderiam até ser... eu entendi que ele quebrou essas frases, porque senão ficariam frases muito longas, que é aquilo que não deve ser feito. Né? Frases com 5, 6 linhas, né, através de vírgulas. Mas a gente poderia até simplificar isso aqui. Né? Tem muita informação que não precisaria estar aqui. Né? Então, eu poderia falar, ó, nesse período, Einstein explicou a gravitação através do conceito tempo e a mecânica quântica, né, surgiu após a realização de experimentos
com ondas eletromagnéticas. Percebe que é um texto idêntico ao que ele escreveu, só que de uma forma diferente, né? Vou apagar eletromagnéticas aqui. Aí a gente pode, né? O observou-se aqui é uma frase sem sujeito, mas dá para entender, faz sentido nessa frase, porque ele não quer personalizar, né? Num único sujeito. Mas a gente pode, como a gente já falou da realização de experimentos, né? A gente pode voltar no esses experimentos, né? Mostraram fenômenos totalmente contraintuitivos e em desacordo com as regras da mecânica clássica. Percebe que é uma outra forma, até um pouco mais compacta, né, de escrever o parágrafo que ele escreveu. Aqui eu estou alterando o parágrafo só para a gente perceber que reler e tentar juntar essas coisas, a gente pode fazer isso naturalmente, mesmo no texto que a gente já tem escrito inicialmente. Né? E isso aqui já está lá em cima, então não preciso mais. Né? Os exemplos das novas regras, né, estão colocados ali. E aí, aquele texto, ele gasta a última sessão inteira para discutir o estudo, né, dos núcleos dos átomos e com isso a descoberta de novas partículas. Né? Então ele acabou usando um parágrafo inteiro, ele destacou esse estudo, porque é destacado no texto, ele também destacou esse ponto num parágrafo inteiro. Né? E aí ele conectou essas coisas. Né? O parágrafo inicial, que termina falando dos avanços da mecânica quântica, e aí o estudo dos núcleos é uma consequência, né, dos avanços da mecânica quântica, então ele escreveu isso. Né? A mecânica quântica aprofundou-se também no estudo dos núcleos dos átomos e das forças que atuam no interior do átomo. Né? Interior do átomo. Né? E aí ele explica, né, de onde surgiram essas partículas. Né? Então percebe que ele consegue conectar de uma forma muito mais clara. Né? Então ele escreveu, ó, foram conjecturadas novas partículas para explicar, por exemplo, como o núcleo se mantém coeso. Né? Aí ele continua escrevendo. Né? Algumas dessas partículas foram descobertas experimentalmente. Né? E aí, como essa ideia ele foi tirando do texto, eu só vou copiar, tá bom? O que ele escreveu e colar aqui, só para a gente não ficar perdendo muito mais tempo, tá bom? Ele escreveu lá, ó, algumas dessas partículas, né, foram descobertas experimentalmente e outras são apenas previsões teóricas. Para algumas dessas partículas, ainda não sabemos por quê, esse porquê deveria ser assim. Né? Não, também não sei porque ele está dando um erro aqui. Né? Porque eu acho que eu estou numa outra língua. Enfim, não sabemos por que elas existem ou qual a relação entre elas. Para usar uma analogia do início do texto, e aí ele volta lá no início do texto, e olha como ele amarra bem todo o texto, né? A ciência está olhando um tabuleiro de xadrez com peças novas e está tentando entender quais são as regras que se aplicam a cada momento. Então essa última frase é uma frase mais elaborada para a ideia final que tinha sido separada, né? Que é ainda não sabemos todas as regras do jogo da natureza. Né? Então percebe que com isso você faz um texto que é totalmente coerente. Né? Aqui eu fui esquecendo de dar os parágrafos, né? Mas a gente pode identar aqui todos os parágrafos para perceber que eu tenho um texto bastante coerente com 5 parágrafos, né? 5 ou 6 parágrafos. Né? E aí a gente ainda pode fazer algumas coisas interessantes aqui nesse texto. Né? Então percebe, o primeiro parágrafo fala um pouquinho sobre, né, qual é a ideia geral do texto. O segundo, ele começa, e a ideia geral do texto, né, passa por uma descrição de que é preciso reunir fatos para reduzir divergências. Né? Então, o que ele fez aqui foi incluir uma outra frase para conectar esse primeiro parágrafo que fala, né, de que precisa se reunir fatos que pareçam diferentes, né, para ter uma compreensão mais geral, com a forma como se faz isso na ciência, que é usando o método científico. Então, o que aconteceu foi que ele colocou uma outra frase que faz a transição do primeiro para o segundo parágrafo desse texto. Olha só o que ele faz. Ele coloca uma frase aqui, ó, mas os fatos observados na natureza não podem ser reunidos de qualquer forma. Por isso,
o texto ressalta. E olha como é que fica mais interessante, né? Como é que fica um negócio que tem fluidez para escrever, né? Então ele fala, ó, ao longo do texto, o autor ressalta a importância de reunir fatos observados na natureza para estudar o seu comportamento. Ao reunir fatos que pareçam diferentes, é possível reduzir divergências e, com isso, criar uma compreensão mais geral de como a natureza funciona. Mas os fatos observados na natureza não podem ser reunidos de qualquer forma. Por isso, o texto ressalta a importância do método científico para estudar os fenômenos naturais. E aí percebe que ele começa a conectar para que serve o método científico com a visão mais geral de que a gente precisa observar, né? Fazer observações a respeito da natureza. E aí a outra conexão que ele faz é entre o terceiro parágrafo do Feynman com o parágrafo do texto. Né? Então ele fala, olha, o Feynman apresenta 3 maneiras para obter o conhecimento da natureza. E percebe que essas conexões elas aparecem exatamente quando eu estou mudando daquelas 3 grandes ideias do texto. Né? Então a primeira parte que era dar uma visão geral. Depois, quando eu começo a falar do método científico, opa, tem um typo aqui, ó. Quando eu começo a falar do método científico, eu estou mudando de parte completamente, e para isso eu coloquei, vou até deixar destacado em verde, né, aquilo que a gente está usando para conectar as diferentes partes. Tá bom? Então aqui ele começa, né, são 2 parágrafos que discutem o método científico, né? E aí depois, o resto do texto discute os exemplos da física, né? Que utilizaram, né? Que utilizam o método científico. Né? Então, ele termina aqui num parágrafo, ele termina a segunda parte, né? Que é a descrição do método científico, num parágrafo que apresenta as 3 ideias para se obter o conhecimento da natureza. Antes de falar sobre o texto e como ele cita a física, ele tem um conector aqui. E ele escreve o seguinte, ó, ele tem uma frase que é o seguinte, ó, esse processo, que é o processo de adquirir, né, o conhecimento da natureza, esse processo possibilita a correlação e união de conceitos de áreas diferentes, ou de fatos diferentes, que anteriormente não dialogavam entre si. Esse texto é dele, viu? Resultando em um entendimento mais completo do objeto de estudo. Né? E aí ele continua. O texto cita, por exemplo, e aí ele continua, e como aqui é toda uma continuação de diferentes ideias que estão dentro da mesma parte do texto, né, que é usar a física como exemplo, eu não preciso mais de conectar nenhuma parte do texto com qualquer outra parte do texto. Né? E aí com isso eu tenho um texto de 1 página, perfeito, né? Muito coeso, muito organizado, com cada parágrafo transmitindo uma ideia diferente, e com toda vez que eu mudo, né, de uma parte do texto para outra, o que eu tenho é uma frase que conecta a primeira parte, a parte anterior, com a parte seguinte, né, que é o que está destacado em verde. Então percebe que aqui, obviamente, eu fiz isso de uma forma... eu quis usar um texto que já tinha sido feito e tinha sido avaliado com nota máxima, para mostrar a vocês todo o processo. Né? Então é óbvio que quando você começa pelo processo, não é tão intuitivo, né, sair com essas frases prontas da forma como eu acabei de fazer aqui. Né? Esse é um processo de construção que você vai escrever, vai apagar, vai escrever, vai apagar de novo, né? Até sair numa frase interessante. Mas percebe que esse exercício eu quis fazer para ilustrar e para dar um pouco mais, né, para deixar concreto o exercício e aquilo que eu peço a vocês toda vez, né, como feedback dos resumos e dos textos das resenhas que vocês têm submetido. Né? Então, assim, ela precisa primeiro ter uma ordem lógica. Né? Sobre o que você quer falar. Esse texto fala especificamente de 3 pontos aqui. Né? Segundo, quais são as ideias, dentro de cada coisa que você quer falar, quais são as principais ideias que você quer transmitir. Então isso vai te dar o início dos parágrafos, vamos dizer assim. Né? E por fim, você vai completar o restante dos parágrafos com coisas que você leu no texto. Né? Então aquelas coisas que você anotou e sublinhou no texto,
são relevantes, né? São aquelas que você considerou relevante, e você vai usar essa informação, você não precisa usar todas as informações que você sublinhou, mas você vai usar essas informações para ir completar o restante daquele parágrafo que está descrevendo uma ideia muito específica. Né? E aí, quando eu leio isso, para mim, é um texto lógico, coerente e que mostra cada etapa do texto. Né? Mostra que a pessoa leu o texto, porque ele está sedimentado e argumentado a partir de exemplos que estão colocados no texto, e mostra, enfim, a lógica de que a pessoa entendeu o que leu. Né? Mais do que ela leu, ela entendeu o que leu. Né? Então, esse texto especificamente, né, não tem nenhuma opinião, ele é um texto puramente interpretativo. Né? Ele é argumentativo porque ele dá os argumentos das frases e das ideias iniciais que ele começa. E aqui, enfim, não tem nenhuma interpretação subjetiva. Né? Ele poderia colocar se ele quisesse, mas lembra que o texto principal ele precisa ser interpretativo. Eu preciso, ao ler o seu texto, a sua resenha, eu preciso ter confiança de que você de fato leu o texto e isso vai vir pelos argumentos que você vai usar e pela interpretação. Tá bom? Então, espero que esse exercício tenha um pouco ajudado. Acho que o vídeo ficou até um pouco mais longo do que eu queria, mas eu acho que vale a pena. Acho que vale a pena todo esse processo de construção. Tá bom? E toda vez que surgir alguma dúvida, volte nesse vídeo, assista ele, né, numa velocidade maior aí do que a normal, mas não deixe de olhar e de pensar cada uma dessas etapas. E eu posso garantir para você que se você não fizer isso, o seu texto vai vir para mim, vai voltar e nós vamos ficar nesse ping-pong para lá e para cá até a gente ter um texto que seja coerente. E talvez você nem saia do primeiro texto, que seria muito ruim. Né? Então, se esforça no início, né? Gaste o tempo que for necessário para fazer uma boa resenha, uma boa primeira resenha, e você vai ver que com o tempo, todo esse processo, você vai ganhando prática e isso vai sendo muito mais rápido. Mas os primeiros talvez demorem um pouco mais do que o normal mesmo. Tá bom? Então, enfim, espero ter esclarecido um pouquinho, ter dado um exemplo de como a gente precisa construir um texto e espero que isso ajude também vocês a construírem resenhas melhores ao longo de todo o semestre. Tá bom? Então, um grande abraço para todo mundo e agora fico aguardando as boas resenhas de vocês nessa estrutura, dentro dessa estrutura que eu tentei transmitir nesse vídeo. Tá bom? Abraço, tchau, tchau.